Obrigada, Mozi. Excelente oportunidade para a gente estar aqui, conversar, entender, tirar dúvida, fazer network. Então, obrigada. Eu sou a Gladys Choeri, como bem disse o Mozi. Estou coordenando para mim é uma honra. Não tenho 700 braços, então se eu demorar para responder eventualmente, me chama no privado, pelo amor de Deus, para eu te responder, para eu dar atenção para você. Mas eu quero chamar então a Beatriz. Beatriz, prazer conhecer. Ela tem uma startup incrível. Eu acabei de perguntar para ela se ela já foi investida. Ela acabou de dizer que tem um investimento mais que anjo, né? Mas não pode falar, gente. Mas super legal, e eu quero que você apresente aí a sua startup e o que você faz. Vou te passar. O que você faz para o ecossistema, principalmente o ecossistema feminino. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada, Gladys. Eu vou só Gente, eu vou pesar um pouquinho nesse início, tá? Mas juro que é por um motivo legal. Por estar aqui, e o Brasil está na vanguarda da inovação. Esqueci de passar. Quer que seja passando? Não, pode. Tá. Só um minutinho, que a técnica... Então, a iSummit Brasil 2024. Bom, beleza. Meninas, é um prazer estar com todas vocês aqui. Eu me chamo Beatriz Duarte. E hoje a startup que eu vou apresentar para vocês, infelizmente, surgiu de uma dor que eu vivi em 2020. Eu tive os meus dados roubados por uma pessoa. E essa pessoa, ela não só me causou prejuízos financeiros, como ela também produziu vários relatos falsos sobre mim na internet. E eu só descobri esses relatos falsos quando essa mulher, essa pessoa que roubou, veio me ameaçar. E veio falar, eu estou com seus dados, eu fiz isso e isso e isso. Isso me gerou uma grande indignação, porque eu fiquei pensando, cara, como que as plataformas, o Google, o LinkedIn, o Twitter, o Facebook, enfim, ninguém me avisou que tinha alguém que não tinha nenhuma relação comigo falando sobre mim na internet. E isso me gerou essa curiosidade de tentar entender como as redes sociais funcionam hoje, o porquê que elas não têm a obrigação de te reportar quando te mencionam na internet e principalmente tentar resolver esse problema. E foi investigando tudo isso que eu cheguei na Tisto, que eu vou apresentar para vocês hoje. A gente é uma startup focada em mapear os riscos digitais na internet. Eu trouxe para vocês um dado bem legal, que fala um pouco sobre o prejuízo causado pela exposição de dados na internet nos últimos 5 anos. E esse gráfico, para mim, ele é um gráfico muito interessante porque a gente consegue ver a curva de usuários. Então, a internet está crescendo, mas assim, a gente está crescendo de forma tranquila. Mas aqui em 2021, que foi onde a gente teve o boom da IA, o prejuízo causado pelos dados começou a subir muito de forma desproporcional. E tudo isso porque as IAs estão vindo de uma forma incrível para ajudar muita gente, mas elas também estão vindo de uma forma que podem ser usadas para formas terríveis de golpes e afins. Então, eu fui correr atrás de dados e fui entender o que as pessoas estavam achando desse mercado. E aí, esse ano, a Tisto ouviu 134 empresas. Esses primeiros dados são dessas 134 empresas que a gente entrevistou. E esse de cima é um dado divulgado pelo MIT. Em 2023, o prejuízo por desinformação foi de 58 bilhões causados só por desinformação, sem entrar outras coisas. E quando a gente foi ouvir as empresas e entender como é que era essa dor nelas, a gente entendeu que 47% das empresas tem noção do que falam delas na internet, mas não sabe falar, se sabe com certeza. 83% se preocupa muito com a sua reputação digital, acho incrível. E 96% falou que, cara, depois que viralizou já não tem mais o que fazer, o estrago já está feito, o prejuízo já está tomado. E aí 75% já procurou uma solução de monitoramento para as redes sociais. Mas só monitorar não resolve, porque, enfim, você vai ser notificado ali e fica sem saber o que fazer.
Então, o que nós fazemos? Nós somos uma plataforma de mapeamento de risco digital, identificação de relatos falsos e notificação extrajudicial ao propagador, que atua diretamente na hora que a notícia caiu na internet, notificando o propagador para remoção. Porque as redes sociais, hoje em dia, pela lei brasileira, elas têm 24 horas para investigar após a denúncia de alguém falando que aquilo é fake news, e mais 24 horas para remover, ou seja, 48 horas. 48 horas, o estrago de uma fake news para um negócio, se ele for pequeno, já está feito. Não tem mais o que fazer. E aí, em outras palavras, nós somos uma IA defensiva de gestão de crises para empresas. Porque agora, né? O Brasil ele é o terceiro maior consumidor, usuário, né, de redes sociais no mundo. A gente só perde para a Índia e para os Estados Unidos. 92% das empresas se preocupam com o impacto de fake news. Então, volta naquela pesquisa que a gente fez de, cara, as empresas sabem que a dor está ali e não sabem o que fazer. E 86% dos consumidores consideram a reputação de uma empresa antes de fazer uma compra, né? O famoso dar o Google, olhar o Reclame Aqui, olhar o Instagram da empresa, ver se é real. A gente faz isso, a gente olha isso. E eu tenho certeza que muitas de vocês já desistiram de uma compra quando entraram ali no perfil do Instagram daquela empresa e viram que os comentários estavam bloqueados, ou viram comentários negativos. Então, o que a gente faz? A gente tem bots que monitoram as redes sociais e Google, a gente é conectado às APIs das principais plataformas, do LinkedIn ao Facebook, ao Instagram, a Meta, tudo. Os dados vão para um dashboard para o cliente, então a gente gera um histórico da reputação da marca também para o cliente, para ele ter noção do que está sendo falado. A gente tem uma tecnologia de desenvolvimento próprio, de identificação de possíveis fake news, padrões de fake news, que ao mesmo tempo que a gente está enviando esses dados para o dashboard, a gente envia também uma notificação para o cliente e fala, cara, isso daqui pode ser falso. Isso daqui está cheirando a falsas, alguma coisa ali na nossa IA entendeu que não faz sentido. E a empresa, né, o cliente, enfim, ele volta para a gente, se ele falar, cara, isso é uma fake news, como a gente é conectado às APIs diretamente das plataformas, a gente consegue obter os dados desses propagadores, a gente já envia a notificação direto ao propagador, solicitando a remoção sob pena de multa. A experiência que a gente tem tido na TIS é que eles removem assim, porque ninguém quer comprar uma briga. Então, qual a diferença da TIS para outras plataformas de monitoramento que já existem, né? As outras plataformas, a busca de termos ou notícias é de forma manual. Então, acho que se alguém aqui já trabalhou com clipping, recebe aquele monte de link, tem que abrir um por um, ler um por um, entender como é que tá. A TIS, a gente faz isso pela empresa. A gente lê a notícia, a gente categoriza se ela tem chance de ser falsa, se ela é verdadeira, se ela é boa para a marca, se ela pode causar prejuízos. Normalmente são plataformas que são complexas para não especialistas. Então, se você é do marketing, você entende muito bem, mas se você não é, fica confuso. Na TIS, a gente usa a linguagem mais simples possível. A gente quer que do estagiário ao CEO, qualquer pessoa que abra a plataforma entenda o que está escrito ali. Elas não identificam relatos ou notícias falsas, elas dependem desse analista manual interpretando, a gente faz isso. Elas não possuem um acionamento rápido para gestão de crise, então elas te dão ali e falam, tá aí. E na TIS a gente já entra com a remoção via notificação extrajudicial e caso não seja removido, a gente também oferece apoio jurídico com os nossos parceiros, já com pessoas especialistas no tema em cibersegurança. E normalmente elas são por uso de crédito, são muito caras. Como a gente é da IA, é da tecnologia, a gente conseguiu baratear isso e o nosso custo é por marca, então é um valor fixo para a empresa. Tamanho de mercado, a gente pegou a quantidade de empresas com presença online na internet, contando só e-commerce. Hoje a gente tem cerca de 2,7 mil, segundo o Comscore, e influencers no Brasil. E fizemos versus a nossa assinatura em 12 meses. A gente entra num TAM de 15,6 bilhões, contando só Brasil, sem contar outras empresas. Quando a gente fala de quantidade de empresas médias e grandes com presença online na internet, influencers acima de
10 mil seguidores, que é o que a gente imagina que vão ser a persona ali que a gente vai atender como empresa, a gente entra num som de 6,6 bilhões. E aí, se a gente conseguir acessar 3% desse mercado, a gente está falando de 198 milhões. Quem é o nosso cliente? Nesse momento, empresas B2C de médio e grande porte na internet. Mas, daqui a exatos 4 meses, a gente já vai começar a atender influencers e figuras públicas no geral, independente do porte. E a nossa licença, a nossa assinatura, né, é a partir de R$ 997 por mês. Esse é o valor prático, é uma empresa muito grande e a gente dá uma conversada. Como estamos hoje? A Tisto foi lançada em março do ano passado. Hoje a gente já tem 69 clientes, dentre eles a maioria são empresas que trabalham com B2C, como obedece, mas a gente viu esse ganho de oportunidade aqui com alguns influencers que já começaram a entrar na nossa plataforma. Alguns cases de sucesso, então, colocando a gente na prática para vocês verem como funciona. A gente tem uma construtora civil de Brasília, que ela construiu em um terreno próximo à área indígena. E aí, os ativistas começaram a atacar muito essa empresa. Mas, assim, ela não fez nada ilegal, ela construiu num terreno autorizado, ela não construiu em terreno indígena. Então, falar que ela construiu em terreno indígena era uma fake news. E eles estavam sofrendo diversos ataques na internet. Eles assinaram a gente passou a monitorar a empresa em tempo real, e em cerca de 4 meses a gente conseguiu parar totalmente com esses ataques. Esse cliente está com a gente há 1 ano, e ele parou de ser alvo desse tipo de ataque cibernético. E aqui a gente tem um caso mais tradicional, que é uma loja de roupas com e-commerce nacional. Aqui no Brasil a gente tem um movimento que, quando a gente compra um produto e a gente fica insatisfeito, normalmente, acho que, enfim, pela nossa cultura familiar, a nossa família vai lá falar mal dessa empresa, os nossos amigos vão lá falar mal dessa empresa, e isso é fake news. A minha amiga, a minha família não comprou dessa empresa. Eu comprei, eu posso estar insatisfeito, mas a minha amiga não. E desde que a gente começou a identificar esses padrões dessas pessoas produzindo relatos falsos para manchar a imagem de uma empresa, a gente conseguiu entrar com a remoção de forma amigável. Então a gente conseguiu com que essas pessoas reconhecessem que era um relato falso e removessem a notícia, e a gente aumentou a pontuação da empresa no Google de 3.2 para 4.1, o que gera um grande impacto quando se trata da gente fazer aquele Googlezinho lá na hora da decisão de compra. Os founders, eu sou a Beatriz, eu sou bacharel em administração de empresas, caí na tecnologia, me descobri uma grande apaixonada, então hoje em dia eu também sou graduando em ciência da computação. Eu trabalho com tecnologia há muito tempo, desde os meus 18 anos, eu comecei em startups, eu amo esse ecossistema, mas eu sempre quis empreender em algo que tivesse propósito. Eu só não imaginava que meu propósito ia ser esse, mas eu queria isso. E eu tenho o meu sócio, que é o Vitor Dias. Ele é um apaixonado também por tecnologia, trabalha há 12 anos na área. E acho que, só trazendo um ponto, já que estamos todas entre mulheres, um dos maiores motivos que eu trouxe o Vitor para ser meu sócio é que eu sabia que para ouvirem a Tisto e para me ouvirem com seriedade eu precisava de um homem. E eu achava isso, eu pensava isso. Mas depois que a gente foi para o mercado e eu comecei a contar a minha história e falar sobre o que eu estava fazendo, e principalmente a contar que eu tinha desenvolvido sozinha essa LLM, eu comecei a levar mais a sério. E comecei a ser mais ouvida. Então acho que é um lugar super legal para deixar essa mensagem de a gente também precisa gritar que mulheres podem ser boas em tecnologia, que a gente pode. Mas eu sou muito grata a ele é incrível. E se vocês querem se sentir seguros na internet, vocês podem contar com a gente. Eu deixei um QR Code que vai direto para o nosso site, o LinkedIn e o meu número, porque se alguém quiser bater um papo, é só me chamar. Muito obrigada.